Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira nós vamos falar sobre o texto publicado pelo presidente Mário Celso Petralha no Facebook. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. Um vídeo que tende a ser mais curtinho, mas com um tema extremamente importante, porque o presidente do Conselho de Administração do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, publicou em sua página pessoal no Facebook na noite de ontem, terça-feira, dia 16 de julho, um texto falando sobre a situação atual do Atlético Paranaense e as críticas que a diretoria vem recebendo dos torcedores. E para que a gente possa conversar sobre tudo que disse o Petralha, o que eu vou fazer vai ser ler o texto publicado por ele aqui no nosso vídeo e conforme eu for julgando necessário, a gente vai interrompendo e fazendo ponderações. Começa o Petralha dizendo: lamentavelmente, a nossa torcida é levada pela imprensa especulativa e negacionista a pensar de forma distorcida. E o que eu gostaria de começar dizendo nessa nossa primeira pausa é pontuar a importância do trabalho da imprensa para a sociedade em geral e também dentro do futebol, porque é através da imprensa que o cidadão, e nesse caso específico o torcedor, toma conhecimento dos fatos para formar o seu convencimento, a sua opinião sobre as coisas. E no caso específico do Atlético Paranaense, que é tido como um clube muito fechado, não fosse o trabalho sério de uma série de profissionais, a torcida pouco saberia do que se passa no dia a dia do CT do Caju. E isso, evidentemente, por mais que possa ser desejado pela diretoria, por parte do torcedor é uma coisa muito ruim. Então esse ataque da imprensa, à imprensa por parte do Petralha, embora não surpreenda, eu considero um equívoco, uma coisa extremamente irracional e desnecessária. Segue o Petralha dizendo: esquecem que temos saídas também, é só olhar para os valores, e só olhem para os valores que entram em nosso caixa. Nestes últimos meses, pagamos 117 milhões de reais para a Fomento Paraná, nesse caso, do acordo tripartite, desde as liberações das parcelas do financiamento em 2012 para a construção da Arena Copa 2014, o Atlético não havia desembolsado nenhum valor. Felizmente, tivemos caixa para honrarmos o sinal de acordo de 50 milhões, mais a primeira parcela de vencimento junho de 2014 no valor de 67 milhões. Fato foi que a Prefeitura Municipal de Curitiba não iniciou as vendas do potencial construtivo pela razão da necessidade do decreto publicado somente agora, onde define todas as condições dos valores e do prazo para as vendas. Tenho minha consciência de missão tranquila, não deixaria o Atlético com pendências e com riscos de perder nossa arena por falta dos pagamentos dos valores dos financiamentos para viabilizar o fluxo de caixa e que tomamos 100% no nome do Atlético. Aqui, gente, 100% sem problema, o Petralha tem razão. O Atlético desembolsou quantias significativas nos últimos meses para custear o financiamento, na verdade o parcelamento dos custos de reforma da Arena, depois de uma longa disputa judicial com a Prefeitura e o Governo do Estado. Então, tudo bem, vamos ver como é que a situação segue e porque é a partir daqui que eu começo a discordar de uma série de coisas. O Petralha diz: agora estamos tranquilos, cada parte do tripartite ficou responsável pela sua fração de 1/3 do valor total dos gastos da construção da arena, aqui sem problemas, e a partir de agora começam os problemas na minha forma de ver. Não prometemos nada pelo nosso centenário. Aliás, temos o hábito de cumprir nossas promessas. Prometer que seremos campeões é um ato insano, pois ninguém pode assegurar nada no futebol. Lembremos dos Galácticos do Madrid. Os Galácticos do Madrid, para quem é mais jovem, foi o primeiro período de mandado do Florentino Pérez como presidente do Real Madrid, onde o Real Madrid criou o hábito de contratar a valores altíssimos as principais estrelas do futebol mundial. Então, nesse período, o clube teve Ronaldo Fenômeno, teve David Beckham, teve Luiz Figo, teve Zidane, todos em transferências recordes, Roberto Carlos, Michael Owen, tentou o Francesco Totti, na época acabou não fechando porque o Totti preferiu permanecer na Itália, mas de fato o Real contratou uma grande constelação de estrelas que acabou não entregando desempenho no sentido de títulos na medida em que se imaginaria pelo conjunto de talentos que o clube tinha. O grande problema aqui, a meu ver, é não prometemos nada pelo nosso centenário. Aqui a gente tem uma mentira, um equívoco, cada um que julgue como preferir, porque em 2015 o Petralha declarou textualmente: seremos até o nosso centenário campeões do mundo. E em 2023, o José Lúcio Glombi, membro bastante celebrado da chapa do Petralha na última eleição, que tem um cargo importante dentro do clube hoje, nós temos que ser campeões brasileiros no próximo ano, é para isso que nós vamos brigar.
Então, dizer que não houve promessas é um grande problema, porque elas existiram e a existência dessas promessas justifica a expectativa do torcedor. Vamos ver como é que a coisa continua a partir daqui. Todos sabem da nossa alimentação de investimentos no futebol. Nunca fizemos loucuras e não seria desta vez que sairíamos da nossa política de pés no chão. Aqui, gente, não fosse o que eu acabei de mencionar em relação às promessas, sem problema. O Atlético realmente tem uma limitação orçamentária e arrecada muito menos do que os principais clubes do Brasil. E por mais que no último ano tenha sido publicado um superávit bastante significativo, isso não significa que o Atlético tenha dinheiro para gastar de maneira irresponsável ou de maneira infinita. Pelo contrário, o clube tem as suas obrigações, entre elas as situações que foram mencionadas aqui do parcelamento com a Fomento Paraná, mas a torcida tem impedido maiores investimentos. E o Petralha diz o seguinte: nunca investimos no futebol como temos feito ultimamente, mas nossa torcida, a quem temos o maior respeito a todos que fazem parte dos mais de 2 milhões de torcedores, querem e fazem questão que sejamos campeões de todas as competições que disputamos todos os anos. Aqui tem uma meia-verdade. Uma meia-verdade no sentido de que, de fato, o Atlético tem gastado como futebol, especialmente nos anos de 2022 e de 2024, valores que historicamente nunca gastou. O Atlético gastou em 2022 mais de 80 milhões de reais, que é o recorde histórico de gastos com transferências numa única temporada, e neste ano já soma próximo desses mesmos 80 milhões, poderia se transformar num ano recorde caso o Atlético decida fazer alguns investimentos nesse próximo mercado de transferências. Então, isso de fato é verdade. O Atlético tem investido e a torcida tem cobrado maiores investimentos. Agora, dizer que a torcida quer que o clube conquiste tudo o tempo todo me parece um pouco de exagero, porque na maior parte das críticas ponderadas que eu tenho visto, não é esse discurso que se prega. O grande problema é que o Atlético, com os investimentos que fez, parece não ter alcançado o nível que o torcedor esperava, especialmente considerando as expectativas criadas pela própria diretoria ao longo dos anos em relação à temporada do Centenário. Então, vamos seguir aqui, porque o Petralha segue dizendo: lembremos que com essa nossa forma de gestão, estamos entre os primeiros do ranking da CBF e da Conmebol. Construímos a melhor infraestrutura patrimonial da América do Sul, não temos dívidas e temos um futuro promissor e brilhante pela frente. Aqui, sem problemas, acho que ninguém discute os méritos da diretoria em termos de gestão. O que tem sido discutido ultimamente, de maior parte do tempo, é justamente como o Atlético tem gerido o seu futebol. E aí, a gente vai entrar no próximo parágrafo, onde o Petralha segue dizendo: deixamos claro que o Atlético bateu no teto, pelas razões claras e objetivas, precisamos nos transformar em SAF com a entrada de capital para fazermos frente aos clubes considerados gigantes do nosso futebol e aqueles que já se transformaram em SAF, nesse caso, e estão se estruturando muito rapidamente. Então, pontuando, quando o Atlético diz que bateu no teto, eu concordo em partes. Qual é a parte que eu concordo? Realmente, em termos de receitas recorrentes, patrocínios, direitos de transmissão, é difícil imaginar o Atlético conseguindo aumentar muito a sua arrecadação anual média, que gira aí na casa de 300 milhões de reais, sem que haja uma mudança muito significativa no cenário do futebol brasileiro, que não parece estar para acontecer. Seria uma coisa no futuro. Então, nesse sentido de arrecadação, o Atlético realmente bateu no teto, está muito perto de bater no teto, sem problema nenhum. A grande questão aqui não é o que o Atlético arrecada, é o que consegue fazer com os valores que arrecada. Por quê? Porque um clube como o Atlético troca de treinador 2, 3, 4 vezes no ano, então não existe um projeto claro em relação ao futebol. O Atlético, desde 2022, não tem um diretor técnico. O CEO, tão celebrado, a contratação do Alexandre Leitão no começo dessa temporada, já foi demitido por divergências com a própria diretoria. Então, gente, o que eu costumo dizer é que se o Atlético tratasse o futebol com a mesma seriedade que trata a sua gestão em termos de administração e finanças, o clube poderia fazer muito mais. E é nesse sentido que eu sempre defendi aqui no canal que o Atlético não bateu no teto, porque não faz o melhor que poderia, o melhor que pode, né? Com os recursos que tem a seu dispor. O Atlético tem condições de fazer muito melhor do que vem fazendo, ainda que a gente não esteja falando de investir valores exorbitantes ou valores fora da realidade do clube. O Atlético teria que ser mais profissional também no futebol. E aí o Petralha encerra aqui dizendo o seguinte: tomei a liberdade de escrever esse texto longo e cansativo porque não temos dado entrevistas, e aí eu vou fazer um último parêntese, por que não? Eu não digo Petralha, a gente percebeu na última entrevista que ele concedeu
que ele realmente está com a saúde um pouquinho debilitada, mas existe gente dentro da diretoria trabalhando no dia a dia do clube e que poderia se apresentar à torcida nesse momento de crise de confiança entre diretoria e torcedores para dar explicações sobre uma série de questões, inclusive em relação aos investimentos que a torcida espera. Até agora não aconteceram. O Atlético vendeu 2 jogadores recentemente por um valores significativos, né? O Bento por cerca de 107 milhões de reais e o Alex Santana por 2,5 milhões de euros. E ninguém garante nesse momento que o clube vá fazer novas incursões no mercado para se reforçar, como seria desejo do torcedor, o que poderia, inclusive, transformar a temporada 2024, ano do centenário do Atlético, no ano de investimento recorde no futebol, uma coisa que todos nós gostaríamos bastante. Então, gente, o texto do Petralha, de um modo geral, até só encerrando, ele diz aqui, e nem nos pronunciado com o que pensamos ultimamente. Um forte abraço. Então, o texto está encerrado. E aí, para arrematar, o que eu gostaria de dizer é que é um texto razoável, tá? De fato, tem uma situação aqui relativa ao Fomento Paraná que é válida. Agora, não explica, por exemplo, por que o Atlético tem passado por tantos problemas no seu departamento de futebol. Não explica o porquê que uma série de promessas que foram feitas não estão sendo cumpridas. A comunicação entre diretoria e torcida precisaria ser mais clara e mais aberta. E eu sei que falar isso é falar para ninguém, porque a diretoria sempre foi assim, mas a verdade é que o torcedor tem todo motivo para estar frustrado, para estar chateado, seja pelas promessas feitas e principalmente por aquilo que a gente tem visto dentro de campo nos últimos tempos, com a expectativa, claro, de que a chegada do Martin Varini possa trazer um novo respiro para essa equipe, que o Atlético possa ser competitivo, independentemente de novos reforços, mas preferencialmente sim, com novas contratações para qualificar esse elenco. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam do texto publicado pelo Petralha, gostaram, não gostaram, concordaram, não concordaram? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Cerro Porteño e Atlético Paranaense. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.